BRICS adotam em sua declaração final uma postura bastante contra os Estados Unidos, anunciando, por exemplo, críticas às tarifas, às taxações do governo Trump, uma proposta da reforma dos organismos multilaterais liderados pelos Estados Unidos, criticam os americanos e Israel pelos ataques ao Irã e criticam também os ataques que a Ucrânia fez contra o território russo. Eu diria que foram medidas ou falas bastante polêmicas, outras mais que a gente vai discutir aqui no vídeo, e o governo Trump anunciou que quem continuar com essas políticas favoráveis aos BRICS e anti-Estados Unidos serão taxados no mínimo em 10%. Brasil respondeu e garante: quem tem medo desse lobo mau, hein? Fala também, galera, sobre os anúncios que os Estados Unidos fizeram de tarifas de 25% sobre Japão e Coreia do Sul, que serão somente as primeiras. A ideia é que no dia 1º de agosto todas as tarifas serão anunciadas se não houver um acordo entre os Estados Unidos e o país em questão, e falar um pouquinho também sobre as palavras fortes do Trump, aí não exatamente contra os BRICS, mas propriamente contra o Brasil, alegando que nesse momento Jair Bolsonaro está sendo perseguido e que ele vai ficar de olhos atentos para que isso não aconteça no Brasil. Vale lembrar que o Lula colocou que o Brasil é um país soberano e não aceitará ingerência externa de ninguém. Será que vamos entrar em uma crise política entre Brasil e Estados Unidos? Falar também, pessoal, sobre Roman Starovoyt, que é o ex-governador de Kursk, que morre na Rússia sob condições estranhas, entendeu exatamente, né, o que aconteceu com ele, enquanto Putin anuncia que aceita a entrada de estrangeiros no exército russo, dando em conta uma possível escassez de mão de obra, uma escassez de soldados na frente de batalha. A gente tem também, galera, o Mark Rutte, que é a liderança da OTAN, anunciando que os chineses estão prestes a incentivar os russos a fazerem ataques contra a OTAN, visando um ataque mais forte contra Taiwan. Será que faz sentido essa fala? E finalizar colocando também falas do Pezeshkian, que é o presidente do Irã, que deu uma entrevista para Tucker Carlson e garante que Israel quis o eliminar. Inclusive Israel, que está mediando agora, nesse momento, um cessar-fogo com Hamas, mas por enquanto sem grandes avanços. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e os caras estão com uma campanha novíssima, especial para você. Você que é meu companheiro aqui de guerra do canal. A Nomad, que já tem mais de 3 milhões de usuários, tem as melhores taxas do mercado. Eu sei, posso falar, galera, porque sou grande usuário dessa plataforma, né, dessa conta internacional. Oferece para você com o cupom Ricardo30Chip a possibilidade de você baixar a Nomad e você comprando seus primeiros $50, você ganha um chip para ser utilizado, ganha 3 GB para utilizar em suas viagens internacionais. Ah, professor, mas eu não quero nem viajar. Cara, não tem problema. Caso você não vá usar o chip, com esse cupom você ainda tem a possibilidade de $2 de cashback nas suas compras de dólar. E assim, você compra os dólares em um momento em que a gente percebe uma certa instabilidade global e tal. Eu gosto de diversificar minhas posições, não é recomendação de investimento, claro, mas para mim, acho interessante. E você ainda ganha $2 de cashback nas suas compras. Não existe a plataforma que faça isso para você. Então, se você quiser diversificar suas posições em uma conta internacional que aceita em mais de 180 países, ter acesso a vários benefícios, como o Nomad Explorer, por exemplo, que eu considero como o melhor cartão de crédito, está uma série de benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, cashback também dolarizado, montando suas posições. Galera, de verdade, tá? Eu recomendo bastante a Nomad, caso você queira ter a sua conta internacional. Tamo junto? Então, ó, QR Code aqui na tela para vocês, cupom Ricardo30Chip e tem acesso a todos os benefícios que a Nomad pode te oferecer. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato, os BRICS, eles tomaram uma posição bastante forte do ponto de vista geopolítico. Eu até tinha anunciado para vocês ontem, porque é isso que a diplomacia brasileira falava, que o Brasil evitaria tocar em temas mais espinhosos, que a gente focaria em declarações mais fortes no setor de saúde, falando sobre as doenças dos países vulneráveis. De fato, a gente criou uma coalizão nesse sentido, alegando que os países desenvolvidos geralmente só se preocupam com doenças que são mais recorrentes em países ricos, mas que o Brasil, os BRICS, né, a China e a Rússia
Vou focar também em tentar resolver problemas no mundo subdesenvolvido, até porque o fim da USAID pelos Estados Unidos e a saída dos americanos da OMS abrem um espaço para maior interferência dos BRICS nesses países que estão necessitando dessa ajuda internacional. Focaria em inteligência artificial, uma espécie de governança internacional, e focariam também em temas do meio ambiente. Lembrando que o Brasil está liderando esse ano a COP30, então os BRICS seriam uma espécie de cúpula que antecede a COP30, né? Poxa, vamos tentar fazer os desenvolvidos financiarem os países subdesenvolvidos, questão do desenvolvimento sustentável, tudo tal. Mas não ficou só por aí. Sim, o Brasil, inclusive, apoiou temas que são bastante sensíveis da geopolítica internacional. E lembrando que, como eu trouxe para vocês ontem, os BRICS eles estão crescendo e isso é ótimo do ponto de vista que ganham peso para as declarações, para as decisões do organismo ficarem cada vez mais contundentes. A gente está falando, por exemplo, hoje de uma organização que conta com 77 trilhões de dólares de PIB contra só 57 trilhões do G7. Claro que a comparação talvez é injusta, porque os BRICS têm muito mais países, né, do que, claro, o G7. Mas em relação à população, estamos falando de praticamente metade da população mundial, país que dispõe de grandes reservas de combustíveis fósseis, que tem grande população, que tem grande produção industrial, ou seja, os BRICS estão ganhando peso. Mas, por mais que a entrada de novos membros dê mais peso para a organização, é fato que falta coesão interna, né? Por exemplo, um dos pontos que os BRICS adotaram foi a proposta da solução de dois estados, que tem que respeitar o que era as fronteiras antes de 67, a Guerra dos 6 Dias, e com Jerusalém Oriental sendo a futura capital desse estado palestino. Aparentemente é uma posição mais pró-Palestina, não é isso? O Irã, por exemplo, anunciou que não respeita essa deliberação. Claro, o Irã não reconhece que Israel tem o direito de existir, então não posso apoiar a solução de dois estados. Não exatamente porque não apoia os palestinos, mas porque, segundo o Irã, é uma visão muito branda sobre o que representa o Estado de Israel. Os BRICS, por exemplo, fizeram críticas abertas a esse expansionismo da OTAN, lembrando que a OTAN anunciou um aumento dos gastos militares, que devem ser agora 5% do PIB, no mínimo, lembrando que isso vale até 2035, tem um período ali, né, até 2029, ver como do mundo tal, até 2035. Os países devem gastar pelo menos 5% do seu PIB em defesa. Teve críticas, por exemplo, à política tarifária dos Estados Unidos, alegando que grande parte desses organismos internacionais, como a OMC, o Banco Mundial, o FMI, ou eles foram criados, ou eles foram pensados pelos Estados Unidos. A OMC, o antigo GATT, por exemplo, né, era a ideia de uma livre circulação de mercadorias. E hoje as tarifas, elas atentam contra essa ordem multipolar, essa ordem internacional, e desorganizam o comércio mundial, segundo a declaração dos BRICS, e fala também da reforma de organismos internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial. O Brasil até colocando, por exemplo, que hoje os BRICS eles têm um poder de decisão de cerca de 18% no FMI, sendo que deveria subir para 25%, mas que mesmo assim o NDB, que é o Banco dos BRICS, poderiam vir como uma alternativa ao financiamento do FMI e do Banco Mundial, que colocam condições muito mais draconianas, condições muito mais pesadas de medidas de austeridade, privatizações, corte de gastos públicos, em detrimento do Banco dos BRICS, em detrimento do NDB. E fala também que ele não vê necessidade de ficar utilizando o dólar como moeda internacional, colocando, né, quem definiu que o dólar é moeda internacional. Então ele falou, quando eu vou negociar, por exemplo, com os Estados Unidos, faz sentido negociar em dólar. Agora, quando eu vou negociar com a Argentina, será que faria sentido ter essa moeda transacional? E aí, essas políticas, penso eu, né, não pegaram muito bem para o governo Trump. Vou inclusive falar o porquê daqui a pouquinho. O Brasil, por exemplo, condenou os ataques que foram feitos pela Ucrânia contra os civis russos, só que não, o Brasil e os BRICS, né? Só que não fez a mesma declaração dos ataques que a Rússia fez contra civis ucranianos. E aí eu sempre falo, né, na minha visão, geopolítica é o mundo do pragmatismo. O Brasil sempre tem uma posição muito interessante relacionada a uma visão de apenas adotar sanções se forem referendadas pelo Conselho de Segurança da ONU, geralmente criticar as medidas dos dois lados. E aí, quando o Brasil, por exemplo, critica os ataques que a Ucrânia fez contra os civis russos, cara, acho que faz sentido, porque eventualmente, mesmo que você considere que seja uma resposta, né, a resposta deveria vir contra militares. Agora, não condenar os ataques que a Rússia faz contra civis ucranianos, claro que dificilmente nos BRICS seria aprovado, né? Mas aí já parte um pouco para um lado mais complicado da coisa, vamos colocar assim, né? Porque aí fica muito polarizado para um dos lados. A gente teve também, galera, os Estados Unidos, os BRICS, aliás, condenando os ataques que os Estados Unidos e Israel fizeram contra o Irã, alegando que isso fere o princípio do direito internacional, afinal você não tem o predispositivo de ataques preventivos. Claro que
Segundo a legislação internacional, caso o país esteja prestes a fazer um ataque, ele pode ser atacado como uma espécie de resposta, não precisa ser agredido para depois agredir, mas convenhamos que falar que o Irã estava prestes a fazer um ataque é meio complicado, segundo a legislação internacional. Além disso, o Israel fala, assim como os países ocidentais, que tá certo que o Irã não tinha atacado, mas os tentáculos iranianos, como os Houthis, como o Hamas, como a Jihad Islâmica, aí sim já tinham praticado seus ataques. Enfim, né? Percebam que foram declarações bastante contrárias às políticas dos Estados Unidos e favoráveis à China, à Rússia, tudo tal. Coisa que eu, inclusive, duvidei que fosse acontecer. Achei que ia focar em temas mais pragmáticos, menos polêmicos. O Trump, vendo essas declarações, pensou que não gostou nada disso. Ele já tinha anunciado no ano passado, enquanto ele era candidato, né? Que os países dos BRICS seriam taxados em 100% caso pregassem uma desdolarização das relações econômicas, a criação de sistema alternativo de pagamentos, e agora fez ameaças muito parecidas, colocando que vai aplicar tarifas de 10% a qualquer país que se alinhe à política anti-americana dos BRICS. E aí os países começaram a responder, claro. A China, por exemplo, respondeu oficialmente, colocando que nos opomos às tarifas como forma de coagir outros países. Ou seja, a China alegando que não há uma relação interessante dos Estados Unidos de ficar tecendo essas críticas. A gente teve, por exemplo, a própria Rússia colocando que vimos a declaração, mas a singularidade dos BRICS está justamente no fato que reúne visões comuns com seus próprios interesses e que esses interesses não são voltados contra terceiros. Ou seja, a gente vai desenvolver nossas políticas e não são contrárias aos Estados Unidos. A África do Sul, por exemplo, com Cyril Ramaphosa, deixou claro que os BRICS apenas querem um multilateralismo que represente mais o século XXI e não aquela visão imperialista do século XX dos países desenvolvidos contra os países subdesenvolvidos. E aí, o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, foi perguntado, falou assim, poxa, você viu a declaração que o Trump deu em relação à possibilidade de colocar 10% de tarifas? E falou, vi. Mas colocou, né, até falando em inglês, who has afraid of the big bad wolf? Meu inglês não é sensacional, né? Mas a ideia é, quem tem medo do lobo mau, né? Ou seja, os Estados Unidos estão colocando tarifas em todo mundo, isso vai voltar contra eles, segundo a visão do Celso Amorim. Porque os Estados Unidos vêm se isolando na diplomacia, na geopolítica internacional, e hoje estamos em uma cúpula dos BRICS, que conta com uma série de países, que eu falei para vocês, um PIB maior, por exemplo, do que o PIB do próprio G7, que são as 7 economias mais desenvolvidas do planeta, uma população gigantesca, com uma grande diversidade. Então, se os Estados Unidos ficarem aplicando tarifas, o Brasil também pode responder se alinhando com países que têm uma proximidade econômica maior. Ou seja, aparentemente, de novo, uma coisa que você fala, outra que você faz, mas o Brasil e os BRICS não vão voltar atrás. O Trump vai ter que comprar essa ameaça de fato, ou fazer essa ameaça se realizar, e aparentemente os BRICS vão apenas se fortalecer comumente, aí, fortalecer como um organismo, né, multilateral de trocas econômicas mais sensíveis. Você acha, pessoal, que a posição do Brasil está correta? E que, aliás, os Estados Unidos utilizarem possíveis sanções, tarifas, como arma de dissuasão, como arma de convencimento, é uma política correta? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, o Trump anunciou também as suas primeiras cartas, anunciando que essa semana, o próprio Howard Lutnick, né, falou sobre isso, essa semana as primeiras cartas iriam chegar aos países que estão negociando com os Estados Unidos. E as primeiras cartas foram enviadas à Coreia do Sul e para o Japão, para Shigeru Ishiba, colocando que 25% será a tarifa aplicada contra os produtos japoneses e produtos sul-coreanos. Essas tarifas passam a valer agora no dia 1º de agosto, que já é um adiamento, já adiou, né, em relação ao que seria anteriormente. Lembrando que ele fala que não é um adiamento oficial das tarifas, mas convenhamos que é, né? Ou seja, os países vão ter um pouco mais de tempo para negociar com o governo Trump. Segundo, né, os Estados Unidos, a ideia é que ele entende que os 25% que serão aplicados contra a Coreia do Sul e Japão são muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade e o déficit comercial que tem com japoneses e sul-coreanos, só que qualquer motivo que eles decidirem, o Japão e a Coreia do Sul, também aplicar tarifas de retaliação contra os Estados Unidos aplicarão tarifas ainda maiores, ou seja, é 25%. O Japão não gostou e vai colocar 10% em cima de produtos americanos. Então vai ser 25% mais 10%, bem como os sul-coreanos. Claro, é dia 1º de agosto, ainda há tempo, há espaço para negociação, e o Trump falou que ele está disposto a negociar caso seja o interesse dos japoneses e dos sul-coreanos. Mas as primeiras cartinhas, vamos colocar assim, com as taxações começam a chegar.
Como eu falo para vocês, professor, os Estados Unidos já conseguiu avanços importantes? Conseguiu fazer acordo com o Vietnã, com o Reino Unido e com os chineses. Mas, por mais que os acordos, vamos imaginar, vai que consiga fazer um acordo com o Canadá, consiga fazer um acordo com a União Europeia. Na minha visão, eu creio que os Estados Unidos estão perdendo uma parte importante do seu soft power. Por exemplo, você confiaria, por exemplo, nos Estados Unidos, sendo que pode vir um governante como Trump e colocar tarifas exorbitantes contra o seu país? No caso da Colômbia, por exemplo, que 40% das exportações vão em direção aos Estados Unidos? Ou será que você, como presidente colombiano, independente se é o Gustavo Petro, se é a direita e tal, bom, se os Estados Unidos fizeram isso contra mim agora, mesmo que seja revogado, eles podem fazer de novo no futuro. Deixa eu diversificar minhas posições, meus parceiros comerciais, para não depender tanto de um único parceiro. E é isso que foi colocado, ou seja, os países vão perceber que essas sanções praticadas pelos Estados Unidos, essas tarifas, só vão incentivar uma diversificação maior de mercados. E é para isso que os BRICS estão aí. Além da questão dos BRICS e Estados Unidos, que o Brasil, claro, também está envolvido, a gente teve uma fala específica contra o Brasil. Segundo Trump, Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, está sendo perseguido. E, inclusive, ele falou que algo parecido foi feito contra ele e que ele vai ficar totalmente de olho. O Eduardo Bolsonaro, que é o filho, né, do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e estava lá, está nos Estados Unidos, tentando mediar, juntar políticos, parlamentares, algum tipo de sanções e tal. Falou que isso é só o começo, que mais coisas devem vir em um futuro próximo contra o Brasil, ou talvez contra autoridades brasileiras. E o Trump deixou bem claro ali, né? Colocou que o grande povo brasileiro não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Eu, Trump, vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra o Bolsonaro, sua família e seus milhares de apoiadores. O Bolsonaro falou, pessoal, que recebeu com muita alegria as palavras do presidente e amigo Trump e que também passou por algo semelhante, sendo implacavelmente perseguido nos Estados Unidos. O professor quer dizer então que o Brasil, ele viu com quais olhos, né, essa declaração? Pois bem, galera, olhos péssimos. Inicialmente, quando o Lula ele foi confrontado pelas palavras do Trump, ele não falou exatamente sobre o Trump, mas deixou claro que não vai aceitar a interferência de nenhum país, que ninguém está acima da lei, segundo ele. A defesa da democracia hoje compete aos brasileiros. Nós somos um país soberano. Não aceitaremos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, principalmente aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Ou seja, não tinha citado o Trump exatamente, mas falou que qualquer tipo de ingerência externa não vai ser aceita, porque as políticas brasileiras devem ser colocadas pelos brasileiros, e não com interferência internacional. Depois ele foi um pouco mais enfático, e quando uma repórter perguntou para ele, falou, não vou comentar, mas tenho coisas muito mais importantes para fazer. Sabemos que temos leis e regras que pertencem ao povo brasileiro. Eu gostaria que os outros presidentes dessem palpite nas suas próprias vidas e nos seus próprios países e não em países terceiros. Aqui, galera, acho que é um ponto bem importante, porque já entra numa polêmica ligado à própria geopolítica e à política global. Em que sentido, né? Se a gente pega, por exemplo, Mark Carney e a própria eleição na Austrália, o Trump ele também tentou interferir nessas eleições. E nessas interferências que aconteceram, por incrível que pareça, os candidatos que foram contrários ao Trump se mandaram muito bem, porque a população local viu uma possível ingerência dos Estados Unidos como uma coisa negativa, alegando que eles podiam até não concordar com a postura desses candidatos, mas que como eles representavam uma postura anti-Estados Unidos, isso daria uma boa popularidade para eles. Penso eu que hoje o governo Lula não está muito bem avaliado pela população por questões econômicas, impostos do tal, e vender essa ideia, né, de que está tendo um confronto dos Estados Unidos, que o Brasil está sendo anti-imperialista, que representa que talvez a oposição, o governo de direita, o governo Bolsonaro, teria o Eduardo Bolsonaro fazendo campanha para interferência estrangeira na política interna brasileira, poderia mobilizar a população em favor do seu governo. Será, galera, que isso vai ter usos políticos? Lembrando que o governo dos Estados Unidos fez decisões muito parecidas recentemente com Benjamin Netanyahu, alegando que o Benjamin Netanyahu estava sendo perseguido e que talvez possíveis sanções, cancelamento, por exemplo, de fornecimento de armas, poderia ser feito contra o governo israelense. E, de fato, pelo menos em um curto prazo, o governo Benjamin Netanyahu não teve que prestar os depoimentos, porque o Netanyahu está sendo acusado de casos de corrupção. Foi prorrogado alegando que ele tem que se focar agora, justamente depois que o Trump fez essas ameaças, focar nas políticas de combate ao Irã, a questão do cessar-fogo, enfim, para depois pensar no seu depoimento.
Será que isso pode acontecer também no Brasil? Como que você vê essa interferência dos Estados Unidos nas questões políticas internas do Brasil, hein? Deixa aí nos comentários. Lembrando, pessoal, que são coisas diferentes. Caso você não apoie, por exemplo, o atual governo brasileiro, não significa que você defenda uma interferência dos Estados Unidos para resolver esse conflito. Talvez por manifestações internas, por pressão em deputados, senadores, pressões políticas internas, você defenda que entende, né? Os fins não justificam os meios. Se você é contrário ao governo, não quer dizer que você tem que defender uma interferência, uma ingerência estrangeira em assuntos internos do Brasil. Ou você acha que, talvez, se você não concorde, é a única solução possível? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes da política da Rússia sobre Roman Starovoyt. Para quem não sabe, ele era o governador de Kursk, governou inclusive durante um bom tempo a região que foi invadida pelos ucranianos, tudo tal, e recentemente ele tinha visto, né, estava no cargo do ministro dos Transportes. Só que quando ele saiu, o seu sucessor, e ficou acusado ali de escândalos de corrupção, e as pessoas que foram presas também começaram a denunciar ele. Enfim, o governo russo não deu maiores esclarecimentos sobre o porquê que ele foi demitido, mas poucas horas depois ele foi encontrado morto, com um tiro e uma arma do lado. Na Rússia, claro, galera, que a gente percebe, né, que existem talvez pessoas opositores, governadores, figuras influentes, que quando se voltam contra o governo Trump, quando são demitidos, quando fazem declarações um pouco complicadas, às vezes, né, tomam um chá um pouco estragado, caem da janela, eles se matam, que é o que aconteceu agora. De novo, dá pra saber? Pode ser, realmente, né? Porque, o cara ficou envergonhado, poderia estar envolvido em escândalo de corrupção, seria preso, preferiu tirar sua própria vida, ao invés, né, de ser comprometido com uma eventual prisão, já que tinha sido afastado do governo russo. Existe essa possibilidade. Mas convenhamos que é, no mínimo, estranho. Enquanto isso, galera, tivemos também o Putin mudando uma lei bem importante na Rússia, que dá a entender que a guerra pode continuar em um futuro próximo. Ele autorizou as Forças Armadas da Rússia a contratarem pessoas estrangeiras ou até mesmo pessoas que estejam vivendo na Rússia, mas sem a cidadania russa, para lutar no exército russo. Penso que existem dois motivos para isso. Primeiro, quando você vai lutar, né, você se mobiliza para participar do exército, você recebe um belo soldo, um belo pagamento, e de fato isso pode atrair soldados, enfim. Só que aparentemente não existem mais tantas pessoas assim disponíveis dentro da Rússia para se mobilizarem em favor, ser um voluntário, claro, né, para receber ali os seus recursos em troca da sua participação na guerra. Então ele teria que convocar reservistas. Convocar reservistas nunca é uma coisa exatamente muito positiva, porque quando você convoca reservistas, a gente está falando de uma tendência de pessoas que estão trabalhando como engenheiros, advogados, professores, que vão deixar de trabalhar nessas funções para exercer cargos no, sei lá, sou eu, né, que sou aqui um comunicador, trabalho com geografia, com informações para vocês, que vou ter que lutar no campo de batalha, entende? Talvez não faça muito sentido. Outro ponto importante é uma eventual escassez, é o que a própria agência TASS colocou, alegando que a lei ela foi acelerada com o real objetivo de repor o efetivo de guerra, que foi muito danificado nos últimos tempos. Lembrando, pessoal, que China e Coreia do Norte podem estar envolvidas nesse processo, pelo menos as acusações da Ucrânia. A Coreia do Norte, o norte-coreano não vai participar exatamente do exército russo, porque hoje é uma espécie de parceria, e isso é claro, de cerca de 30 mil soldados norte-coreanos colocados no campo de batalha. Em relação ao chinês, há uma polêmica envolvida, porque a China oficialmente não participa do conflito. A Ucrânia e a inteligência ocidental falam de pelo menos 100 chineses que estão no exército russo, só que os caras podem ter ido como voluntário, né? Não necessariamente a China estaria participando do conflito. E há alegações da própria Ucrânia, por exemplo, que drones, equipamentos que foram utilizados em um passado recente, estavam com as inscrições ali. Made in China, tiveram participação da China, e aquilo foi mostrado pela própria televisão ucraniana, por representantes ucranianos, colocando que a China estaria envolvida diretamente, seja com fornecimento de equipamentos, financiamento ou até mesmo com militares. Talvez esse tipo de movimento do governo Putin seja importante para mostrar uma possível escassez de homens na frente de batalha e também uma possibilidade de participação direta de outros países em favor dos russos. Outra notícia, galera, bem importante, está ligada a declarações de Mark Rutte, que, percebam, né? Na minha concepção, vem tendo uma política cada vez mais estrondosa, talvez até passando do ponto com possíveis conjecturas. Em que sentido? Ele declarou que está muito mais do que nítido para ele quais são os planos chineses, alegando que a China
vai financiar ou vai mobilizar, vai incentivar que a Rússia faça ataque contra a OTAN em um futuro próximo. E esse ataque contra a OTAN tem um objetivo que é muito claro: fazer com que os Estados Unidos prestem mais atenção no flanco oriental da Europa e abandonem a questão em Taiwan. O Mark Rutte falou, cara, de novo, né? Aparentemente sem embasamento algum, fonte, vozes da minha cabeça. Então por isso que eu falo, né? Poxa, em um contexto que ele quer incentivar os países a gastarem 5% do PIB em defesa, tal. Ficar toda hora incentivando esse belicismo, não, vai ter invasão, a China vai atacar, a Rússia vai atacar, tudo tal. E isso mobiliza, isso mexe com a opinião pública, claro, ainda mais os países bálticos, a Polônia, da Romênia, que se sentem ameaçados, né? Então ele anuncia que a China vai incentivar os russos a lutarem no campo de batalha contra a OTAN para desmobilizar as forças americanas, para que a China parta para cima de Taiwan e que a China tenha o poder final de decisão. E que vai fazer isso no futuro próximo, por isso os europeus devem se armar. E aí, pessoal, você vê essas declarações do Marco Rutte como fidedignas aí, como realistas? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, galera, duas notícias importantes. Primeiro, uma entrevista que o Pezeshkian, para quem não sabe, o presidente do Irã, deu para o Tucker Carlson, entrevista bastante longa, e que eu diria que, assim, de pontos mais importantes. Ele confirma que o Irã não vê com péssimos olhos uma eventual negociação futura com os Estados Unidos, só que vai estar com o pé atrás, porque alega que não dá mais para confiar no governo americano, já que negociações estavam acontecendo. O Irã falou que abriria o seu programa nuclear para vistorias internacionais. Os americanos não aceitaram a proposta, alegando que o programa nuclear deveria ser encerrado no Irã, ferindo a soberania iraniana, e ainda, em meio às negociações, a quinta rodada de negociações, ainda fez um ataque em conluio com os israelenses contra o programa nuclear. Mas falou que estaria aberto a negociações, mesmo acreditando muito mais nos americanos. E também colocou que Israel fez de tudo para o eliminar, alegando que ele estava participando de uma reunião e teve ali bombardeiros que foram feitos contra o momento ali de reunião, tudo tal, e que os israelenses tentaram. E eles agiram no sentido, mas eles acabaram fracassando. Se de fato, pessoal, isso for real, ele não falou se foi durante a Guerra dos 12 Dias, se foi antes, se foi depois, mas é um momento bem forte aí, né? De Israel atacando não só lideranças militares e cientistas e o programa nuclear, mas também lideranças políticas do Irã. Enquanto isso, a gente teve, falei para vocês, o prenúncio de um possível cessar-fogo entre Israel e Hamas que está sendo negociado nesse momento. As primeiras reuniões já aconteceram com mediação dos Estados Unidos, do Catar e do Egito, mas por enquanto sem grandes avanços. Israel coloca que o Hamas mudou algumas posições e vem exigindo muito de Israel. Como eu sempre falo, né? Qual que seria essa grande exigência? O Hamas fala que só aceita um cessar-fogo se Israel tirar suas tropas e deixar claro o Hamas continuar como força política local. Israel fala que só tira suas tropas efetivamente quando acabar com o Hamas na faixa de Gaza. Então por isso que eu falo, por mais que tenha, nossa, vamos ter um cessar-fogo e tal, eu acho que vai ser muito frágil, porque o governo Benjamin Netanyahu, enquanto pelo menos for o primeiro-ministro, não vai se demover, não vai desistir da ideia de eliminar o Hamas na faixa de Gaza. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.